Da tribuna da Câmara, a deputada Mara Rocha constatou a consolidação da ditadura da toga no Brasil e relatou que, face às omissões dos presidentes da Câmara e do Senado, pediu ao Ministério da Defesa que promova a garantia da lei e da ordem. A deputada falou sobre esses tempos sombrios que estamos vivendo no país, com a clara ruptura entre os poderes. Ruptura essa causada pelo Supremo Tribunal Federal, que deveria ser um órgão imparcial, o guardião da Constituição. A deputada afirmou que os ministros do Supremo Tribunal Federal trabalharam para desestabilizar o governo federal ao longo de 4 anos, comportando-se como oposição e interferindo nos outros poderes, causando assim uma crise institucional. Mara Rocha disse, e o pior é que, diante de tantas ações inconstitucionais e atos antidemocráticos vindos do STF, os presidentes do Senado e da Câmara nada fazem para frear as tiranias e os abusos cometidos pelo STF. A pergunta é: por que o silêncio dos presidentes dessas duas casas? Nós queremos saber. O povo brasileiro não pode ficar refém de acordos e favores feitos nos bastidores. Mara Rocha relatou: milhares de brasileiros estão na frente dos quartéis pelo Brasil afora porque essas casas não estão correspondendo com suas obrigações e fingem não ver a nossa Constituição ser desrespeitada, ser rasgada pelo STF. E é justamente pela omissão e submissão do Congresso Nacional ao STF que eu fiz esta semana um pedido ao Ministério da Defesa para que o STF cumpra o seu papel de garantir a lei e a ordem no nosso país, estabelecendo harmonia entre os poderes e colocando o STF no seu devido lugar. A deputada listou uma série de ações do Supremo Tribunal Federal que suprimiram direitos e garantias fundamentais, usurparam atribuições de outros poderes, no que chamou de atos antidemocráticos e imorais. Ela afirmou: alguém precisa tomar as rédeas e acabar com essas ações tirânicas e afrontas cometidas diariamente por ministros do Supremo Tribunal Federal. A ruptura entre os poderes é um fato concreto. O Estado Democrático de Direito acabou. Nós vivemos numa ditadura. Estamos sob o jugo do Supremo Tribunal Federal. O Congresso Nacional, através de seus presidentes, submissos e omissos diante do STF, não cumpriu com o seu dever. Resta agora esta casa, resta agora ao Congresso Nacional a desmoralização. Resta a desmoralização e um pedido de socorro ao Ministério da Defesa para que cumpra o seu poder, o seu papel de poder moderador, garantindo a lei e a ordem, restabelecendo a paz entre os poderes, colocando os tiranos, o STF, no seu devido lugar. Apoiadores do presidente Jair Bolsonaro e pessoas que apenas têm um discurso diferente do imposto pelo cartel midiático vêm sendo perseguidos, em especial pelo Judiciário. Além dos inquéritos conduzidos pelo ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, também o ex-corregedor do Tribunal Superior Eleitoral, Luiz Felipe Salomão, criou seu próprio inquérito administrativo e ordenou o confisco da renda de sites e canais conservadores, como Bárbara, do canal Te Atualizei, e a Folha Política. Toda a receita gerada pelo nosso jornal, desde 1º de julho de 2021, está bloqueada por ordem do TSE, com o aplauso dos ministros Luiz Roberto Barroso, Alexandre de Moraes e Edson Fachin. Há mais de 17 meses, toda a renda do nosso trabalho vem sendo retida sem qualquer previsão legal. Sem a possibilidade de receber a renda de seu trabalho, o jornal corre o risco de fechar. Se você apoia o trabalho da Folha Política e pode ajudar, use o QR Code que está visível na tela para doar qualquer quantia ou use o código ajude@folhapolitica.org.
Caso não utilize Pix, há a opção de transferência bancária para a conta da empresa Raposo Fernandes, disponível na descrição deste vídeo e no comentário fixado no topo. Há 10 anos, a Folha Política faz a cobertura da política brasileira, mostrando atos, pronunciamentos e eventos dos três poderes, quebrando a espiral do silêncio imposta pelo cartel de mídia que quer o monopólio da informação. pix@ajude@folhapolitica.org. Assista. Bom dia, colegas parlamentares. Presidente, eu subo a essa tribuna para falar o que os demais colegas falaram aqui, sobre esses tempos sombrios que estamos vivendo no país, com a clara ruptura entre os poderes. Ruptura essa, deputado Cherini, causada pelo Supremo Tribunal Federal, que deveria ser um órgão imparcial, o guardião da Constituição. Presenciamos, presidentes, colegas, durante esses quase 4 anos, ministros do STF trabalharem claramente para desestabilizar o governo federal e, dessa forma, prejudicando o desenvolvimento do país. Presenciamos, presidente, um STF que se comportou como a maior oposição enfrentada pelo presidente Bolsonaro, interferindo em inúmeras decisões de competência dos demais poderes, usurpando as atribuições do Executivo e do Legislativo, usurpando também decisões importantes, o que provocou essa crise institucional e que só piora a cada dia. Presenciamos ministros do Supremo Tribunal Federal desrespeitando, rasgando a nossa Constituição. E o pior é que, diante de tantas ações inconstitucionais, de tantos atos antidemocráticos vindos do STF, os presidentes do Senado e da Câmara nada fazem para frear as tiranias, presidente, e os abusos cometidos pelo STF. E a pergunta é, deputado Cherini, por que esse silêncio dos presidentes dessas duas casas? Nós queremos saber. O povo brasileiro não pode ficar refém de acordos e favores feitos nos bastidores. E é por isso que milhares de brasileiros estão hoje na frente dos quartéis pelo Brasil afora. É porque essas casas, elas não estão correspondendo com as suas obrigações e fingem não ver a nossa Constituição ser desrespeitada, ser rasgada pelo STF. E é justamente pela omissão e a submissão do Congresso Nacional ao STF que eu fiz, deputado Cherini, essa semana, um pedido ao Ministério da Defesa que o mesmo cumpra o seu papel de garantir a lei e a ordem no nosso país, estabelecendo a harmonia entre os poderes e colocando o STF no seu devido lugar. Nós já temos motivos mais do que suficientes para pedir socorro ao Ministério da Defesa. Assistimos fatos jamais vistos, como a descondenação de um bandido, o deixando apto para concorrer à presidência da República. Vimos a Constituição ser rasgada com a prisão de parlamentar, que tem na Constituição o direito de livre manifestação por um crime que não existe. Atos antidemocráticos e inconstitucionais do STF, através da censura de meios de comunicação, de bloqueio de redes sociais de parlamentares, de jornalistas. Atos antidemocráticos praticados pelo STF ao mandar prender cidadão brasileiro de bem, que tem o direito garantido pela Constituição Federal de participar de manifestações pacíficas. Atos antidemocráticos e inconstitucionais praticados pelo STF ao bloquear contas de empresas. Atos antidemocráticos praticados pelo STF ao obrigar a imprensa a omitir informações, ao proibir jornalistas de falarem que bandido é bandido e que ladrão é ladrão. Ato antidemocrático e inconstitucional praticado pelo STF é censurar a imprensa, é ventilar a regulação de redes sociais. Ato antidemocrático e imoral é ministro do STF vir ao Congresso Nacional fazer lobby, interferindo nas decisões da casa. O clamor do povo brasileiro. Ato imoral e inconstitucional foi ministros do STF e do TSE
nas eleições, entrarem claramente em campanha de forma parcial, Lisiane Bayer, tomando partido, trabalhando para favorecer o candidato de esquerda que os mesmos descondenaram e o deixaram apto a concorrer à presidência do Brasil, um bandido condenado que não nos representa, não representa a população brasileira. Ontem, mais um ato antidemocrático, mais 2 parlamentares tiveram suas contas bloqueadas pela tirania. São mais de 10 parlamentares censurados. Um prefeito do Mato Grosso foi afastado, segundo o STF, por atos antidemocráticos. No meu estado, 2 pecuaristas tiveram suas contas bancárias bloqueadas, também, entre aspas, por atos antidemocráticos. Parece até piada, vindo de quem mais desrespeita e rasga a Constituição brasileira. Alguém precisa tomar as rédeas e acabar com essas ações tirânicas e afrontas cometidas diariamente por ministros do Supremo Tribunal Federal. A ruptura entre os poderes é um fato concreto. O Estado democrático de direito acabou. Nós vivemos uma ditadura, estamos sob o jugo do Supremo Tribunal Federal. O Congresso Nacional, através de seus presidentes submissos e omissos diante do STF, não cumpriu com o seu dever. Resta agora a essa casa, resta agora ao Congresso Nacional a desmoralização e o pedido de socorro ao Ministério da Defesa para que cumpra o seu poder, o seu papel de poder moderador, garantindo a lei e a ordem, restabelecendo a paz entre os poderes e colocando os tiranos, colocando o STF no seu devido lugar. Quero finalizar parabenizando o povo brasileiro incansável, que luta pela democracia, que luta pelo país. Obrigada, presidente, e peço que o meu pronunciamento seja veiculado na Voz do Brasil e nos meios de comunicação dessa casa. Viva a liberdade! Chega de tirania! Obrigada, presidente. Muito obrigado.